ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava com as pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra de seu Criador. Sinto não sabermos dar valor, faltava mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho, faltava mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, acima do bem e do mal, reina o amor, vive o perdão. Perdão revelado na cruz do Calvário,
preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. Assim, do bem e do mal, reino o amor, vive o perdão. Perdão revelado na cruz do Calvário, naquele que foi oprimido e humilhado em meu lugar. Perdão para ter as feridas curadas, perdão liberado sem mágoas, me faz livre para adorar. É preciso ceder para ganhar, é preciso mudar para ser feliz, é preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. É preciso ceder para ganhar, é preciso lutar para ser feliz, é preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração, porque assim se faz mais forte o coração. E mesmo se eu doasse tudo que tenho,
Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez é um prazer recebê-los para mais um estudo em conjunto. Hoje tendo como nosso mestre guia, nosso irmão Wagner Grilo, lá da Cruzada dos Militares Espíritas, com o tema caridade e riqueza. Antes de a gente engrenar, digamos assim, no estudo propriamente dito, só lembrar aqui que nós temos durante a semana várias atividades. Sendo que na segunda-feira é a reunião privativa dos trabalhadores, mas temos estudos abertos ao público na terça, na quarta e também no sábado. Então, o pessoal que tiver interesse, algum conhecido, algum familiar, amigo, enfim, é só na recepção ali tem os avisos e falar com quem estiver ali na recepção que ele vai orientar direitinho a pessoa, com quem falar e tal, para se inscrever, aqueles que desejarem participar dos grupos de estudo aqui da KS. Também nessa época, principalmente por causa do frio, né? A casa aceita doações, né, de agasalhos, cobertores, enfim. E também para compor a cesta básica para as famílias que são ajudadas pela casa. Aqueles também que tiverem interesse, é só procurar na recepção a orientação, tudo será devidamente esclarecido. Vamos agora, para a gente acalmar, serenar os ânimos, vamos ler uma página do livro Segue em Paz, de Luiz Cláudio, pelo Espírito Adroaldo Modesto Gil. O título de hoje é Tuas Contradições. Providencias o amparo a uns e, seguidamente, negligencias as carências de outros que convivem próximo de ti. Mas é comum, a gente olha, mas não vê, né? Está vendo o próximo passando dificuldade, mas às vezes não se comove tanto, né? Declamas a fé como rumo certo e infalível, e nos próprios passos claudicas, sob a desconfiança de que o pior provenha como expressão de destino injusto. Admoestas sobre a irrelevância de perpetuar conflitos e, por atos teus, subjugas teus irmãos à condição de ofendidos, gravando-lhes mágoas no coração. Requisitas das pessoas agirem com serenidade e prudência, enquanto em teu cotidiano te fervem intolerância e irritação, quando contrariado nas situações mais irrelevantes. Apregoas o bem como única solução e, desatento, pactuas com a leviandade e a futilidade nas ocorrências corriqueiras do cotidiano. Procura, pois, entender-te como enfermo cuja terapia do Evangelho está sob aplicação, sem haver ainda cura definitiva dos morbos morais de teu espírito. Assim, esforça-te sempre um pouco mais, quando as recaídas surgirem em tuas atitudes. Quer dizer, o título já nos diz tudo, tuas contradições. Então, daí a importância da coerência entre o que a gente fala e prega e o modo de como agimos, né? Então, procurar ter essa coerência. Senão a gente fala uma coisa aqui e faz outra, não convence o público, né? De jeito nenhum. Então, lembrando também que temos os nossos irmãos que assistem pelo Facebook, né? Também sejam bem-vindos. E na noite de hoje, como eu já disse, o nosso irmão Wagner Grilo, com o tema Caridade e Riqueza. Já vamos pensando agora, aliás, a última música, né, falou muito de caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, já que nós somos caridosos e bondosos, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando a irmã Esperança, mentora espiritual da nossa casa e sua falange, que possam ajudar o nosso irmão que hoje nos traz o estudo, adredemente preparado, com bastante
capricho, com carinho, visando nos auxiliar nesta caminhada evolutiva através desses ensinamentos baseados nos ensinos de Jesus, nosso guia, nosso mestre, governador espiritual do nosso planeta. Agradecemos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, que estejamos receptivos não só aos ensinamentos, como à energia que permeia este ambiente, também preparada com antecedência pelo plano maior. E assim, rogamos ao Pai que o estudo desta noite nos traga paz interior, tranquilidade, harmonia e alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, convidamos o nosso irmão Wagner Bril, da Cruzada dos Militares Espíritas, para nos brindar, né, um estudo que ele preparou com bastante carinho e atenção. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus encontre nossos corações, nossas mentes serenas. Assim a gente percebe a sua presença amiga em nosso meio. Que os nossos irmãos espirituais nos amparem. Um dos temas mais divulgados pela doutrina espírita é a caridade. Esse tema ele está inserido em quase todos os estudos que são elaborados e apresentados. É a síntese de todas as virtudes, a caridade. E vale recordar que, antes de frutificar nas páginas de Kardec, a caridade formou a sementeira viva do Evangelho de Jesus. Então foi nele que Kardec buscou, assim, digamos, a essência da vida, para que o homem soubesse e aprendesse a amar com sabedoria. Às vezes nós nos deparamos com alguns temas que nos trazem alguns desafios para desenvolver. Pelo menos eu achei nesse tema aqui como falar, né, sobre Caridade e Riqueza, que é o título de uma página de Emmanuel neste livro, Palavra de Vida Eterna. Essa mensagem de Emmanuel tem 20 frases. E ela, de uma certa forma, praticamente, todos os ensinos e todos os exemplos trazidos por Jesus estão sintetizados nessa página de Emmanuel. Nós podemos, então, dividir essa página em 4 situações distintas. A primeira situação, a condição que Jesus veio à Terra. A segunda, as ações de Jesus perante a humanidade. A terceira, o proceder de acordo com os seus ensinamentos. E a quarta situação, a divina missão de Jesus. Então vamos desenvolver o capítulo de Emmanuel nessa primeira condição, a condição que Jesus veio à Terra. Se acreditas que apenas o ouro é base e correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, eio a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. A segunda condição, as ações de Jesus perante a humanidade. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Ensinou aos discípulos a verdade, sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu.
Envolveu em compassível entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. A terceira situação, o proceder de acordo com os seus ensinamentos. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguarde sobras na bolsa para atender aos planos da realidade. É a quarta, que é a divina missão de Jesus. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração. E de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Então, como eu disse, sintetizado nesse texto está o legado de Jesus para toda a humanidade. É a orientação segura para nós seguirmos. Se nós seguíssemos ao pé da letra tudinho que está aqui escrito nessa síntese que Emmanuel nos traz, nós não estaríamos mais no mundo de provas e expiações, com certeza. Bom, para então desenvolvermos esse tema, nós temos que nos valer das obras complementares. Então vamos ver algumas condições que nós encontramos para clarear para nós. Se acreditas que apenas o ouro é base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Nós encontramos na revista Reformador um artigo do espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia do Divaldo, cujo título lá coloca nem prata nem ouro. Aqui nessa narrativa dela, vale lembrar aquela passagem de Pedro, quando, ao adentrar a um templo, ele se deparou com um coxo de nascença e que estava ali mendigando, né? E esse cidadão pediu, implorou misericórdia, né, a Pedro. E Pedro então disse para ele: não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ato contínuo, foi curado. Imaginou o coxo de nascença? É até de duvidar um pouco, né? Mas olha só. Amélia Rodrigues vem discorrendo sobre isso e diz para nós que, nesse instante, estava se instalando, em definitivo, o amanhecer de uma nova era. Foi o pontapé inicial. Porque Pedro ele se erguia para demonstrar que o amor é aquela terapia por excelência, deixada por Jesus. E ela coloca mais na frente para nós, nos chamando a atenção, que é sempre necessário, que a humanidade possui prata e ouro em abundância, misérias morais em quantidade. Esses espíritos nos trazem ensinamentos, mas ao mesmo tempo, né, eles nos mostram, né, a realidade em que nós vivemos. E ela termina escrevendo o seguinte: a esmola sempre foi um recurso da indignidade humana. Afronta aquele que a recebe e torna mesquinho quem a oferece. Nossa, dá para pensar sobre isso, né? Bom, vamos à frase número 2 de Emmanuel. Descerrando o próprio coração, eio a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito.
como eu não sabia o que era imarcessível, isso foi no dicionário. Incorruptível, inalterável. Então, os bens que Jesus nos deixou foi o quê? O seu ensino moral. E esse bem é inalterável. E esse ensino moral que Jesus nos trouxe contém tudo o que nós necessitamos para a nossa própria evolução. Para ilustrar um pouco melhor essa frase aí de Emmanuel, nós encontramos um artigo na Revista Reformador com o título Mandamento do Amor, de Moisés a Jesus, onde o autor primeiro nos coloca essa passagem evangélica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E o segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito conhecido nessa passagem por todos nós, mas me chamou a atenção de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Porque analisando ao pé da letra, não parece que haver uma redundância de toda a tua alma, ou tem diferença entre alma e espírito? Diferença não existe, só sabendo que um está encarnado e o outro não, né? Mas em essência são os mesmos. É que, na verdade, quando nós estamos estudando os evangelhos e a própria doutrina, e às vezes nós nos deparamos, já passamos por aquilo e não atentamos para o significado daquilo. E às vezes nos traz curiosidade, até às vezes surpresas. Nós nos sentimos assim, né, quando estamos lendo e relendo esses ensinamentos. E é normal que isso aconteça. E essa passagem, conforme está aqui, Kardec a coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 11. Mas aí tem uma outra curiosidade. No livro Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, olha só como ele escreve essa passagem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Mudou. O significado é o mesmo. E ele ainda vem nos mostrando algumas variações. Os evangelhos de Marcos, de Lucas, onde às vezes há inversão. Né? Mas no fundo, essas mudanças que a gente observa ao estudarmos essas passagens evangélicas, não alteram o sentido. E muito menos compromete a verdade que ele nos traz. Né? Até porque nós não podemos esquecer que essa tradução do Haroldo foi direta dos manuscritos gregos. Então o Haroldo não está inventando nada de novo. Acho que ele está nos atualizando para melhor entendimento dessas passagens. E o autor lá da Revista Reformadora, ele escreve que pela via mental nós poderemos conhecer a Deus, mas somente pela via dos sentimentos, plenificados com o amor, é que teremos Deus em nossa alma. Vamos à terceira frase de Emmanuel. São 20 frases, viu, minha gente? Não sei se vocês têm tempo até meia-noite. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Olha só. Uma das características mais difíceis do ser humano é conjugar poder com humildade. É muito difícil mesmo a gente encontrar uma pessoa que tenha muito poder e ao mesmo tempo ser humilde. É claro que quem teve o maior poder que nós sabemos foi Jesus. Também era o mais humilde. O poder de Jesus era incomparável. Mas Jesus, com todo o seu poder, jamais humilhou quem quer que seja. Por isso que Kardec escreve lá no Evangelho segundo o Espiritismo: caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Não tem outro. Está bem claro para nós. Então ele vem desenvolvendo que não é só ser caridoso. Nós temos que aprender a desenvolver as virtudes. Por isso que Paulo acrescenta, conforme até está nas músicas, ainda que eu falasse todas as línguas, né, dos homens e mesmo a dos anjos,
Se não tiver caridade, nada sou. E como é que nós estamos em caridade no meio espírita? A gente fala muito sobre caridade, né, mas e no nosso próprio meio? Eu gosto desse autor aqui da Revista Reformador, ele sempre toca muito, né, o nosso movimento espírita, que é o Robinson, conhecido por quase todos nós. Então ele vem escrevendo sobre a caridade no meio espírita. Resumidamente, ele começa dizendo o seguinte: ó, dirigentes que se deixam levar pelo poder que o cargo confere, ferem e magoam as pessoas numa mostra de falta de compreensão, paciência, indulgência, fraternidade e benevolência. Todas essas virtudes filhas da caridade. Ele destaca: precisa aplicar a verdadeira essência da caridade dentro do movimento espírita e, sobretudo, vivenciá-la dentro e fora das instituições. Aqui eu lembro de alguns palestrantes que sempre nos dizem o seguinte: quando nós estamos dentro da casa espírita, nós estamos todos com capa de santo. Vai embora, esquece, deixa a capa aqui, né? E volta para o cotidiano das nossas vidas. Mas ser humilde não é pensar menos de si próprio, não. No fundo, ser humilde é pensar mais no próximo, pensar mais no outro. Tá? Vamos então a mais uma frase do texto de Emmanuel. Acentuou a alegria nas bodas singelas de Caná. Para nos ajudar, encontramos um artigo na Revista Reformador que vem nos falar sobre as núpcias, sobre as bodas de Caná. Mas o que tem de importante nas bodas de Caná? Olha, é importante sabermos o seguinte: nenhum ato de Jesus é destituído de significação. Ele não perdia tempo com nada. Tudo que ele fazia tinha uma significação e muito grande. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava. Então, o autor vem nos dizendo aqui que o fato das bodas de Caná serem transcritas no Evangelho é um atestado de recomendação a todos aqueles que se candidatam ao ato nupcial. E vem mostrando as responsabilidades, né, dos cônjuges. O que é destinado à mulher, o que é destinado ao homem. Porque a base da sociedade, a base da humanidade é a família. Isso não podemos esquecer jamais. Por mais moderno que se tenha hoje a evolução dos costumes, né, a questão de família, eu acho que essa jamais poderá ser mudada. Por isso, então, ele escreve que Jesus abençoava com sua presença divina a união real de dois seres predispostos ao mais árduo cumprimento de deveres, que é de edificar em bases de espiritualidade elevada o instituto da família. Vamos à frase número 5, que é: ensinou os discípulos a verdade, sem afetação. Para nos ajudar, o próprio Emmanuel vem em nosso socorro. Dentro dessa parábola que Paulo escreve aos Efésios: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui ele vem desenvolvendo, é interessante que ele vem nos mostrando os grandes pensadores, os grandes historiadores, o que eles escreveram sobre verdade. Porque verdade não é muito fácil nós entendermos. O que é a verdade? Onde está a verdade? Quem está com a verdade? São muitos questionamentos. Isso aí, na verdade, dá o quê? O seminário. Mas então, eles vêm nos mostrando que, Emmanuel vem nos mostrando que a verdade tem que ser simples. E temos que trazer este ensinamento com respeito ao próximo. Porque cada um está no seu momento espiritual. Nós temos que entender a fragilidade das pessoas. Então, às vezes, certas verdades que nós promulgamos, falando, nós podemos estar mais, digamos assim, ferindo e ofendendo do que ajudando. Não é verdade? Por isso que ele escreve o seguinte: convertamos em amor
os ensinamentos novos recebidos. A casa nos oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita, nos oferece tantos estudos como foi anunciado. Então, para que serve esse estudo? O que ele nos adianta? É isso que ele vem nos chamando a atenção. Porque a verdade somada com caridade apresenta um progresso moral. Por resultante do quê? Do próprio esforço. Esforço. Esforço é um problema na nossa vida, né? Porque a gente não tem dar muito esforço para as coisas, principalmente para a aquisição dessas coisas boas. E Emmanuel é mais abrangente. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor com semelhança. É que a verdade tem que ser exemplificada, né? Não pode ser só falada. E, como já disse, as verdades eternas, elas não podem ser impostas. Nós, como estudamos a doutrina espírita, às vezes nos sentimos muito bem com isso, e queremos que as outras pessoas sintam mais ou menos o mesmo. E tentamos explicar certas coisas. Às vezes, eu pelo menos já fui surpreendido com isso. Nessas conversas, as pessoas se irritam. Você está querendo me doutrinar? Eu já ouvi isso. Você está querendo me doutrinar? Ou seja, quem é você para me doutrinar? Então, realmente, vem aquele ensino que nós não devemos fazer, a própria doutrina nos ensina, né? Não devemos fazer proselitismo. Isso é um perigo. Aí, dentro desse alerta, nós encontramos, nesse livro aí, um posicionamento do Espírito Viana de Carvalho. Olha que interessante. Fazer proselitismo é entrar em disputa, estimulando vaidades e pretensões absurdas, sem sustentação de lógica e de credibilidade. Até para aprender, nós somos difíceis mesmo. É que se a gente começar a ir muito por esse caminho, a gente torna-se fanático. E o fanático, pronto, ele fica cego e não enxerga mais nada. Vamos a um conjunto de frases de Emmanuel. Deu assistência aos enfermos, forneceu coragem aos desalentados, ministrou consolação aos aflitos. Como então nos ensina a doutrina espírita, a caridade ela só pode ser vivenciada no relacionamento interpessoal. Então, cumpre, pois, ajudar o homem a melhorar-se nos 3 planos: material, intelectual e espiritual. Primeiro, levante o caído. Segundo, caminhe com ele até que ele consiga caminhar sozinho. Não é fácil isso. Como é que nós nos procedermos, né, diante dessas colocações, desses ensinamentos que a doutrina nos traz? Porque vocês já repararam, uma das características que nós temos é de julgar o necessitado. Mas como isso é terrível. Será que está precisando mesmo? Será que não está querendo me enganar? Será isso? Será aquilo? Então a gente faz e quer fazer a caridade, mas questionamos muito o nosso próximo. Para nos ajudar nesse raciocínio, nós encontramos no livro Contos e Apólogos uma historinha que o irmão X vem nos trazer sobre, e cujo título ele coloca: A Esmola é Compaixão. Ele nos diz que a casa dos apóstolos lá em Jerusalém vivia repleta de pessoas carentes, que iam lá buscar lenitivo para suas dores, esclarecimento para suas dúvidas. E era uma multidão. E que um belo dia, Pedro, trabalhando, atendia a todos, sempre com muito carinho, com boa vontade. Mas sabe aquele dia que você acorda, que parece que não era para você acordar aquele dia? E foi esse dia que Pedro se encontrou. Ele já estava irritado. Aparecia alguém e falava: mas não tem vergonha na cara. Você já esteve aqui outro dia, já dei isso, já dei aquilo. Oh, meu pai.
recriminando a todos. E ele estava que não se aguentava. Aí já finalzinho do dia, quase escurecendo, ele já encerrando o expediente, fechando as janelas, aí ele percebe que alguém entrou. Quem é você que está chegando aqui agora, nesta hora? Não está vendo o horário? Fale rápido, o que você quer? Nós não temos tempo a perder. Quando ele vira, ele olha, ele vê as chagas nas mãos e nos pés. Não precisa falar mais nada. Caiu de joelhos em prantos. Senhor, 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 queres de mim, Senhor? Jesus responde para ele: Pedro, lembra-te que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. Meu Deus, quando eu li isso, Jesus, olha o posicionamento de Jesus. Aquele homem, que o poder que nós sabemos que transcende a tudo, constrói mundos, né? É o governador do planeta. Vem rogar caridade a Pedro, vem suplicar a Pedro. É um exemplo para nós agirmos, né? Mais ou menos assim. Bom, não precisa dizer que Pedro nunca mais julgou ninguém, né? Tá, a partir dali era outro Pedro. Bastou uma visita, olha só. Então, às vezes a nossa transformação depende de uma visita. Não foi assim que aconteceu com Paulo, na estrada de Damasco? Vamos mais algumas frases de Emmanuel. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Aqui nós vemos Jesus atuando em cada pessoa, em cada criatura, segundo a situação que é própria. A Madalena, então, ele mostrou um novo caminho a seguir. A Zaqueu, que era rico de bens materiais, ele fez o Zaqueu acordar para a aquisição de novos valores espirituais. A Judas, então, ele ensinou a combater o inimigo com perdão e com amor. E a Simão Pedro demonstrou uma bondade para a negação. Jesus, na verdade, sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Olha só. Eu olhei aqui quando eu estava estudando isso, acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Por um acaso, eu tinha assistido recentemente uma palestra do Haroldo no YouTube. E ele vem explicando, a tônica do assunto dele foi essa ação de Zaqueu, que nós já conhecemos, né? Ele era baixinho e queria ver Jesus naquela multidão. O que ele fez? Subiu numa árvore. Ora, mas está escrito lá no Evangelho que Zaqueu subiu numa árvore mesmo. Que importância tem isso? O que esse ensino quer trazer para nós? Quer saber? Vai assistir a palestra do aluno de 50 minutos falando sobre isso. Meu Deus, onde é que ele tirou tanto assunto? Só porque o Zaqueu subiu numa árvore. Muito interessante, vale a pena conferir. Então, trazendo para a nossa realidade, o que nós devemos, para cada pessoa carente que nos procura, né, sabermos o que nós devemos fazer. Na verdade, nós temos que tentar entender um pouco qual é a real necessidade daquela pessoa, ou o que ela mais está necessitando. E lembro sempre que às vezes nós queremos praticar caridade, porque às vezes nós acordamos com vontade, viu, de fazer caridade. Ah, vou lá no asilo, vou levar 50 quilos de arroz. Mas você já perguntou se vocês estão precisando de arroz? Então, até nisso nós temos que tomar cuidado. De repente eles estão precisando de açúcar, não é? Açúcar está zero, o arroz está sobrando. Então é mais ou menos isso que nós temos que tomar cuidado, saber a carência daqueles aos quais nós queremos ajudar. Né?
E, em se tratando de pessoas, nós encontramos isso, que a carência é aquela que, de alguma forma, está levando a pessoa a desviar-se do caminho reto. Assim, mais duas frases. Endereçou bênção de compaixão, a tuba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio de todo. Esta é realmente a maior demonstração de perdão que a gente pode ter ouvido falar. O que fizeram com Cristo, ele perdoa a todos. Para nos ajudar, tem o Robinson novamente na revista Reformador falar sobre o amar aos inimigos. Ele coloca que Jesus, diante do suplício que ele passou, né, ele endereçou o que? Bênçãos de compaixão a todos. E destacou para nós que uma das lições mais sublimes de amor é o amar os inimigos. Porque amar quem a gente gosta é fácil. Jesus entendia perfeitamente que eles não sabiam o que faziam. Na verdade, nós temos muito que aprender, né, sobre isso ainda. Porque a dificuldade em perdoar ainda é grande. Nós não compreendemos direito que há mais coragem em perdoar um insulto do que praticar uma vingança contra a pessoa que nos ofendeu. Perdoar um insulto é mais corajoso. Por isso que Emmanuel nos diz, o próprio Robinson transcreve, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos. Nós somos espíritas evangelizados. Daí o Emmanuel. Vamos então a mais uma frase de Emmanuel. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Às vezes nós nos perguntamos, pode fluir de mim se eu pouco possuo de bens materiais? Ou pelo menos acho, pouco possuo. O que pode fluir de mim se eu ainda sou imperfeito? O que pode fluir de mim se eu tenho mais vícios que virtudes? Se a gente ficar questionando essas coisas, nós não vamos fazer nada, não é? Porque, como diz alguns palestrantes, principalmente esses mais de renome, nós somos eternos mentirosos. O Teixeira já falava isso. Vivemos inventando desculpa para nós mesmos, para deixarmos de fazer isso ou aquilo. No fundo, são débitos que nós temos na nossa consciência, porque gostaríamos de praticar a caridade, mas sempre, às vezes, nós arrumamos um jeito. Eu não queria fazer assim, queria fazer de outro jeito. Isso porque o materialismo ainda é muito forte, em forma de egoísmo, isso é muito forte em nós, de uma certa forma. E outra coisa interessante é que, para fazermos a caridade, a própria casa nos oferece tantas oportunidades. Os acontecimentos nos oferecem oportunidades. Olha só o que nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando. Será que lembramos de fazer alguma coisinha? Houve uma movimentação muito grande, mas eu, particularmente, será que eu lembrei de levar alguma coisinha? Porque essas coisas somadas é que fazem a diferença. Quando nós entramos para a doutrina espírita, passamos a frequentar uma casa, geralmente um dos primeiros temas que nós vamos ouvir é sobre caridade. E às vezes começa a despertar em nós aquela vontade de contribuir com a casa, de alguma forma. E quando então os dirigentes da casa nos oferecem algum trabalho, mas isso aí eu não queria. Uma das coisas que muitos preocupam é a mediunidade, como se mediunidade fosse a excelência de uma casa espírita. Eu digo para mim mesmo, coitado dos médiuns, que a missão é muito difícil. Atender um espírito necessitado é bem mais difícil fazer a caridade a um espírito necessitado do que a um espírito encarnado. Então, eu lembrei de um artigo que foi publicado na Revista Internacional de Espiritismo,
Essa revista ela tem a origem naquelas obras do Caibar Schutter. Então ela vem descrevendo que o médium Celso de Almeida, e ele fazia palestras, e ele fazia um trabalho muito grande, e que uma vez perguntaram assim para ele: o senhor também faz palestra durante as sessões de psicografia em centros espíritas que o senhor visita? Ele pensou e respondeu assim: olha, o Chico me disse uma vez que aquele que quer psicografar, fazer palestra, escrever artigos, fica como a pulga que quer o cachorro inteirinho só para ela. Resposta dele para o Chico. Ou seja, a questão da mediunidade nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, estudarmos, vermos tudo aquilo que a casa nos oferece. Afinal de contas, nós vamos lidar com a turma do outro lado, que tem inteligências maiores que a nossa. Mas então, dentro dessa questão das casas espíritas e do que elas fazem, olha só, achei um artigo muito interessante na revista Reformador, cujo título me chamou muita atenção: Fenômeno da Caridade no Brasil. Fenômeno? Olha só, esse senhor aí, Haddad, ele mora nos Estados Unidos. E ele, de vez em quando, vem ao Brasil e ele escreve que o fenômeno da caridade no Brasil tem que ser analisado à parte. Olha que coisa interessante. Ele diz assim, ó: um dos seus mais belos aspectos é a de ser praticada com inocência quase infantil. Curioso, ele desenvolve. Haddad diz que não exagera ao indicar o fenômeno como tipicamente brasileiro, ao verem-se as incontáveis obras espíritas a se levantarem em todos os recantos do país. E que essa magnitude em nenhum local do mundo é comparável ao Brasil. Olha que interessante. Então ele vem, dentro desse artigo dele, nos mostrando uma série de coisas que são milhares de corações. Ele não está aqui querendo pegar ou pensar um exemplo, por exemplo, de Valdo Franco, com a sua magnífica obra, né? Lá na Mansão do Caminho, as grandes obras de Eurípides Barçanufo. Não, não é isso. Ele está falando dessas ações, né? Dessas milhares de pessoas espalhadas pelo país. Ele até cita, finalizando o artigo dele, que não é por acaso que Humberto de Campos cunhou o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho, que é ainda, para alguns espíritos, um ponto assim, de interrogação. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, dentro do que nós estamos vendo, ela seria o quê? Se aqui fosse um paraíso? Não, aqui é hospital mesmo, né? Aqui é escola. Então, ele nos diz o seguinte, esse raciocínio nosso, que na verdade estamos faltando aquela consciência para a responsabilidade, pela oportunidade de pagar a alvo das pesadas dívidas do passado, através da prática da caridade pura, sem preconceito, apenas com o espírito cristão. Como ele citou no livro de Humberto Campos, aí ele transcreve que para essa grande missão de pátria do Evangelho seja levada com êxito, necessário se faça que evitemos esforços cada vez maiores na ação da prática da caridade. No fundo, falando em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós analisarmos o que o nosso planeta está passando hoje, tem situações aí que são terríveis. Nós já vimos a guerra. Nossa, tem coisa pior que aqui. Nós temos os nossos problemas no nosso país, com certeza. Mas eu acho que estamos bem longe, né? Eu acho que estamos sendo protegidos. Somos teimosos, temos que melhorar nisso ou naquilo, precisamos melhorar mesmo. Mas a situação do país, perante certas situações de outros países, não temos grandes cataclismos. Somos ou não somos abençoados? Eu acho que somos. Está chegando perto da conclusão, mais uma frase: oferece aprovação, estímulo, bem, apoio.
Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguarde sobras na bolsa para atender aos planos da caridade. Neste trecho, Emmanuel ele está atribuindo de uma certa forma a todos que professam o Espiritismo a responsabilidade do trabalho de ajuda aos nossos semelhantes. Por isso que nós encontramos uma frase que nós vamos mostrar que André Luiz escreve com relação a receber com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Qualquer pessoa que nos procure, por qualquer motivo que seja. Avalie a importância de algumas frases de reconforto que você pode levar a companheiros enfermos e abatidos. E por último, a divina missão de Jesus, que é a última frase. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração. De que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Nós não temos ideia do significado que é amor. É uma virtude de uma vibração incomensurável. Por isso que nós destacamos Jesus até hoje. Olha só, a missão de Jesus. Vocês já pensaram o que seria de nós se Jesus guardasse mágoa da gente? Pelo que nós fizemos por ele. Por isso que Emmanuel, para sintetizar essa última frase que ele nos traz no livro Pão Nosso, a boa nova deve ser impressa em nós mesmos. Um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho. Então, esse é o nosso destino. É por aí que nós temos que caminhar. Um dia nós vamos respirar constantemente desse tipo de situação. Bem, meus irmãos, eu sempre gosto de deixar um texto para a nossa reflexão final, que também vai ser de Emmanuel, neste livro O Espírito da Verdade, cujo título é Riqueza e Felicidade. Trazemos aqui de forma bem resumida. Há ricos de dinheiro, tão ricos de usura, que se fazem mais pobres que os pedintes da via. Há ricos de conhecimento, tão ricos de orgulho, que se fazem mais pobres que os ainda insulados nas trevas da inteligência. Há ricos de tempo, tão ricos de preguiça, que se fazem mais pobres que os escravizados às tarefas do sacrifício. Há ricos de possibilidades, tão ricos de egoísmo, que se fazem mais pobres que os irmãos em amargas lutas expiatórias. Há ricos de afeto, tão ricos de ciúme, que se fazem mais pobres que os relegados à solidão. Lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa, e, usando os talentos que a vida te confia, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico de todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verge no amor de Jesus. Eu sempre gosto de deixar uma frase de Joana de Ângeles para a nossa reflexão final. Não deixe ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade ou um sinal de paz de tua vida. Então, meus irmãos, esse pequeno estudo que nós preparamos, eu quero primeiramente agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradecer a Jesus por este amor que Ele nos vitaliza sempre. Agradecer a espiritualidade superior, amiga, presentes aqui nessa casa hoje, trazendo para cada um de nós o que nós necessitamos. Agradecemos a direção da casa,
por esta oportunidade de trabalho. E agradecemos principalmente a vocês pelo carinho, pelas boas vibrações, pela paciência de nos ouvir, dando assim mais uma oportunidade de estudarmos a doutrina espírita. Muito obrigado. Bem, após esses chamamentos, né, a gente procurar melhorar e crescer, é bom e importante que a gente lembre também o seguinte, como foi até falado, né, a gente às vezes fica esperando, não, quando eu tiver em melhores condições eu vou fazer isso aí. Mas não podemos esquecer o seguinte, nós estamos aqui caminhando, e é durante essa caminhada que a gente tem que praticar. Se formos esperar a perfeição, nós não vamos fazer nada aqui, né? Vamos passar aqui em branco. Então aproveitemos essa oportunidade que Deus deu, de a gente reencarnar, porque
porque é aqui que nós temos que praticar. Lá mais na frente nós vamos chegar na perfeição. Baseado em quê? Sempre nos ensinamentos de Jesus. Quem buscar isso aí não vai estar errado nunca. Pode até não acertar, né? Por falta de prática e tal. Mas se procurar seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, vai chegar a um bom porto, como dizem, né? Então nós agradecemos ao nosso irmão Wagner Brito, ao nosso grupo musical que nos deixa, né, embevecido, né? E todo esse conjunto, né, serve para harmonizar. E hoje, como nós teremos então passe coletivo, eu vou fazer a prece de encerramento, mas simultaneamente com o passe, né? Tendo o suporte dos médiuns na casa, para que a gente possa então receber esses fluidos e certamente vão nos ajudar a superar as nossas dificuldades, desde que queiramos progredir, evoluir, crescer. Então vamos elevar mais uma vez o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo esta oportunidade de aqui estarmos, aprendendo mais um pouquinho do Evangelho do Mestre Jesus, para que possamos ao longo desta caminhada evolutiva colocar em prática esses ensinamentos, mesmo que ainda não tenhamos a capacidade de dominar tudo, de praticar 100%. Mas estamos aqui para isso, para aprendermos, para exercitarmos e para que juntos, um ajudando o outro, possamos não só vencer as dificuldades, como alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma, a nossa mente, no sentido de ajudar aqueles que estão mais precisados do que nós. Muitas das vezes reclamamos, mas se olharmos à nossa volta, veremos que somos até privilegiados. Como nosso irmão falou, o nosso país, comparado a outros, temos essa dádiva de aqui estarmos encarnados. Então, agradecemos ao plano maior por mais esse estudo, rogamos que possamos todos nós voltar para as nossas casas, levando essa energia positiva, esse pensamento amoroso dentro de nós, para que sejamos polos irradiadores, não só no seio da nossa família, como também para os nossos amigos, nossos vizinhos, os locais de trabalho e assim por diante. Que Deus permita que retornemos em paz, protegidos e guiados pelos nossos amigos espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Então agradecemos mais uma vez, lembrando que a nossa cantina vai funcionar hoje. Aqueles que desejarem alimentar